Boa noite, meus irmãos, paz e graça. É bom estar com vocês nessa noite. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós lemos do verso 1 até o verso 23, mas nós vamos dar uma puladinha em alguns versículos aí, do 10 ao 17. Eu vou explicar. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Enquanto isso, o diácono Felipe vai entregar o desenho das crianças a respeito da mensagem dessa noite. Mateus 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruta a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora pula lá para o verso de número 18. Verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Só até. Bom, hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Se você percebeu aí, eu pulei dos versos 10 até o verso número 17. E a razão que eu vou pregar esse texto, do verso 10 até o verso 17, no primeiro domingo de junho. Tá? Porque mês de maio, próximo domingo, é o mês da família. Já fica o convite a você. É um mês inteiro temático para a família em cima da oração do Pai Nosso. Então, todos os pequenos grupos que a gente vai ter, escola dominical, culto à noite, programações de sábado, tudo vai ser voltado para o mês da família em cima do texto da oração do Pai Nosso. E aí, em junho, nós voltamos na sequência do texto da exposição de Mateus. Tá? E por que eu pulei os versos 10 a 17? Porque os versos 10 e 17, embora esteja incorporado aqui na parábola do semeador, ele vai trazer uma outra temática, e vai ser uma temática sobre a escolha ou a predestinação de Deus e como isso ocorre. Não dá para tratar tudo nessa noite aqui em apenas 30 minutos. Então, primeiro a gente trata sobre a parábola do semeador. Bom, você tem um mês para remoer esse texto aí, e aí daqui a um mês a gente volta nesse mesmo texto para entender outros aspectos. Hoje nós vamos falar sobre o solo do coração, ou como é de fato o nosso coração. Vamos entender, se você é visitante e não tem acompanhado, o que está acontecendo? A gente tem uma série de pessoas que estão seguindo Jesus, e essas pessoas, às vezes, umas são curiosas a respeito de quem Jesus é, outras estão lá por causa dos milagres e maravilhas que Jesus está fazendo, e outras são só pessoas que estão lá para criticar Jesus. Algumas dessas que estão lá para criticar Jesus começam a ter uma disputa com Jesus e questionar Jesus a respeito de algumas coisas, que são os fariseus e os estudados da lei aqui. E eles começam a questionar Jesus, perguntando assim: é lícito curar no sábado? E esses questionamentos vão aumentando ao ponto de quando Jesus
cura um endemoniado, os próprios fariseus falam assim, você só curou ele por força do próprio demônio. Jesus faz uma grande reprimenda falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E então ele vai dar uma ênfase aqui no final do capítulo 12, a gente viu isso no domingo passado, sobre o que é ou quem era de fato a família de Cristo. E ele dá uma ênfase na família espiritual. Se você vem acompanhando, isso aqui é uma das coisas que eu e você temos que pegar o fio de Mateus aqui, o fio que Mateus está construindo. Todas as coisas que eu e você temos visto desde o Sermão do Monte, quando Jesus começa a mostrar o que é o reino dele, ele está falando sobre uma coisa específica: coração. Ele fala, o seu coração vai mostrar se você é uma árvore boa, se você é uma árvore má. É do seu coração que procede um fruto bom ou um fruto mau. É do seu coração que procede assassinatos, extermínios e pecados. É do seu coração que a gente vai saber se você é de fato uma pessoa que tem fome e sede de Deus e busca a Deus e, portanto, é de fato um cidadão do reino dos céus, ou você é um cara que só está ali e acompanhando Jesus para ver no que vai dar. Então a gente sempre vai ter esses dois aqui. E talvez Mateus esteja construindo uma linha sobre como é que é o seu coração. Por isso que nós, Sermão do Monte, Jesus trata sempre lá sobre dois caminhos. Duas portas, dois caminhos, dois tipos de pessoas, dois fundamentos, duas casas, lembra disso? A porta estreita, a porta larga, caminho estreito, caminho largo, poucas pessoas, multidão de pessoas. Uma casa sobre a rocha, uma casa sobre a areia. Então, o coração. Tudo depende do coração. E aqui no final do capítulo 12, ele vai falar assim, então, quem é aqueles que pertencem à família de Deus? Aqueles que o coração deles faz a vontade do Pai Celestial. Esses são os meus irmãos, esta é a minha mãe, essa é a minha família. Quem é a família? Quem tem o coração voltado para Deus Pai. Entendendo isso, agora ele começa a explicar uma parábola. E a parábola é um auxílio, é uma história de maneira que fique mais fácil de compreender certas verdades. É como se fosse algumas ilustrações, um desenho. Só que não tinha um quadro, então ele conta em formato de história. E ele vai contar uma história a respeito de um semeador. Algumas coisas que a gente tem que notar aqui, que no verso primeiro, nosso texto, a gente vai perceber que ele sai no mesmo dia de uma casa, que era provavelmente a casa onde ele estava. Se você lembra, no final do capítulo 12, a mãe e os irmãos de Jesus tentam chegar nele, só que ele está dentro da casa. E aí é onde ele fala, a minha família é aquela que segue Deus Pai. E agora, então, ele sai e, por causa da quantidade de pessoas, eles entram dentro de um barco e se afastam um pouco para começar a falar para essas pessoas. Então, ao entrar dentro do barco, se afastam um pouco da orla marítima para poder pregar ao ponto das pessoas poderem escutar sem tumultuar em cima dele. E aqui a gente vai ter, no nosso texto, 4 tipos de solos. A gente vai ver. A gente tem um solo à beira do caminho, um solo pedregoso, um solo espinhoso e um solo que é bom e que é fértil. Certo? Nós vamos tratar nessa noite em cada um desses tipos aqui. Por quê? Porque talvez o seu coração é um desses solos. Espero eu que, como pastor da igreja, seja um solo bom e fértil. Agora, se você for qualquer um dos outros 3 primeiros, a gente também vai descobrir. Por quê? Porque você vai morrer no sentido espiritual, né? Você vai morrer, você vai queimar, você não vai ficar firme na fé, não. Então vamos entender o que é o solo à beira do caminho. Verso número 4 no nosso texto. Diz assim, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Vamos entender isso aqui, vai lá para o verso número 19.
E a vantagem, a beleza da nossa teologia formada, a gente não precisa inventar coisa da cabeça. Porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia vai falar o que é a semente na beira do caminho. Ah, não sei, vamos ler o texto. Aí lá no verso 19 ele fala assim, ó. Verso 19, nosso texto. A todos os que ouvem a palavra do reino, não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a beira do caminho é aquele que escuta a pregação do Evangelho, só que essa pregação do Evangelho, para ele, não faz sentido nenhum. Essa pregação do Evangelho não frutifica dentro do coração dele, não gera transformação. Abre sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, isso vai deixar mais claro. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Para aqueles que nos visitam, esses outros textos aí, ó, eu não leio todos, viu? É para você anotar na sua casa. E se você é visitante, entra no grupo de informações nosso do WhatsApp aí, que está na cadeirinha aí da frente, a gente manda o resumo da pregação lá também. Aí tem todos os textos. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Paulo está falando? Está falando que esses caras são aqueles que o evangelho vai ser pregado, eles vão escutar, mas eles não vão se converter. O evangelho vai bater como se fosse numa parede e voltar. Não vai ter penetração. Eles não vão levar aquilo para o coração e ter as suas vidas transformadas. Isso não vai acontecer naqueles que são à beira do caminho. Então, se você está acompanhando, a ideia é que enquanto o evangelho está sendo semeado, o semeador está semeando, e eu e você, a função nossa é semear. O solo pouco importa, porque a nossa função não é o solo. A nossa função é semear. Então, pregamos o evangelho. Para quem? Para todos os tipos de solo. Quando a semente cai à beira do caminho, a gente vai ver que não vai dar fruto nenhum. Que a pessoa vai, de fato, escutar a mensagem e aquilo não vai fazer nada na vida dele. Nada. Ela fala assim, entendeu? Isso é mais uma coisinha qualquer. Não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma diferença na vida. Abre o texto lá em Judas agora. Está lá no finalzinho. Lá no finalzinho da Bíblia. Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo, né? Verso 4. Judas, verso 4. Judas, verso 4. Lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Só tem um capítulo, por isso que a gente só põe Judas 4. Judas 4. Olha o que diz lá. Judas 4. Diz assim, ó, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. E olha só o que eles fazem, eles negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Os da beira do caminho são os mais fáceis da gente entender. Na beira do caminho é o cara que vai escutar o evangelho,
E pronto, e aquele evangelho não vai fazer sentido para a vida dele, e vai ser como se fosse uma historinha qualquer. Aquilo não vai fazer diferença nenhuma na vida e no coração. O segundo solo que a gente tem, volta lá no nosso texto, Mateus capítulo 13, versos 5 e 6. A gente tem o segundo solo. Mateus 13, versos 5 e 6. Mateus 13, versos 5 e 6. Olha o que diz assim, ó. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou. Qual que é a interpretação disso aí, pastor? Vai lá para o verso 20 e 21. Verso 20 e 21 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo a alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse aqui, ó, o solo rochoso ou pedregoso aí, esse talvez seja a maioria das conversões que a gente tem no evangelicalismo moderno. Aqueles que dizem, eu aceito Jesus e tal, levanta a mão, pá. 2 meses depois, sumiu da igreja. Deixou de seguir Jesus. A maioria das conversões que a gente tem é nisso aqui. Já falei para vocês aqui algumas vezes, falo de novo. Tem um instituto nos Estados Unidos, chama Instituto Barna. Ele faz algumas pesquisas relacionadas aos evangelhos nos Estados Unidos. E eles fizeram teve um grande evento gospel, por assim dizer, lá, onde nesse evento gospel 200 mil pessoas aceitaram Jesus Cristo em uma única noite. 200 mil. E aí é onde o povo fala assim, nossa, bênção, maravilha, louvado seja Deus. Um ano depois, das 200 mil, 196 mil pessoas tinham deixado o evangelho. Solo rochoso. Solo rochoso. Enquanto a emoção está fluindo, todo mundo aceita. Com o passar do tempo, das dificuldades, sofrimentos e angústias, a maioria vai embora. Fala para vocês, não é difícil, gente. Fala para vocês, eu sou formado em hipnose. Não é difícil pôr todo mundo para chorar ou fazer todo mundo cair aqui. Não é difícil. E aí, quanto mais gente, mais fácil é isso. Solo rochoso é aquele que parece que eles... mas não tem o verdadeiro evangelho também. Eles aceitam no começo, mas logo saem daquilo. Alguns textos legais. Abre esse lá de Números, capítulo 13. Em Números, capítulo 13, a gente vai ver uma série, não só em Números 13, né, mas no livro de Números, capítulo 13, verso 25 em diante. A gente vai ver como o povo de Israel, eles são desses que recebem as coisas com alegria no começo e logo depois eles vão meio para trás. Números, capítulo 13, verso 25. Diz assim, ó. Ao cabo de 40 dias, voltaram de esquiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, e fomos à terra que nos enviasse, verdadeiramente uma terra que manda leite e mel. Este aqui é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas
Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e posturamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com ele que tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha só, ele continua falando assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes gigantes. Lembra do Golias, né? Aí continua falando assim: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Parece que a notícia chega boa, falando: tem uma terra que manda leite e mel para você. Não queremos. Toma, como diz, toma posse da promessa. Vamos lá, é nossa. Ah, mas quando chega, que bate o olho nos caras, tudo grandão. Aí, não vamos não. Aí você tem os fiéis e fala assim: vamos, porque Deus falou que vai dar. Mas você tem o solo rochoso, fala assim: vamos não. As aflições do mundo tiram a fé. Solo rochoso. Livro de Números tem 7. Não lembro agora se são 7 ou se são 9 eventos desse tipo. São eventos que ocorrem dessa mesma forma. Recebe a mensagem com esperança, logo depois volta atrás. Solo rochoso. O terceiro solo que a gente tem no nosso texto, volta lá para Mateus, capítulo 13. Volta lá em Mateus, capítulo 13. O terceiro solo que temos é o solo espinhoso, ou a semente que cresce no meio dos espinhos. Diz assim, Mateus 13, verso 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que significa isso? O verso 22 nos dá a explicação. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. E não perceba, o primeiro do caminho é aquele que escuta a palavra, mas a palavra nem desce para o coração, não desce. Não faz nada na vida dele. O segundo, do solo rochoso, é aquele que a palavra vem, parece que há uma aceitação. Mas assim começam as dificuldades, os problemas e as situações mais difíceis, ele abandona aquilo em prol de uma vida mais fácil. E eu e você temos que ter isso claro. Cristianismo não, eu falo para vocês, cristianismo não é coisa de moleque. Cristianismo é coisa de gente grande. É de pessoa que vai de fato viver na semelhança de Jesus Cristo aqui. Quer viver mais ou menos, procura outra. Porque não é no cristianismo que você tem que ficar. Cristianismo é de pessoa que de fato vai fazer e seguir e ser discípulo de Cristo. Não é para solo rochoso aqui. E aqui agora a gente tem um terceiro, que não só a palavra entra no coração, só que agora tem alguns problemas. Os problemas é que agora parece que ele quer ser crente, mas talvez não tenha tão problema assim eu ser crente e namorar um pouquinho o mundo. Ser um pouquinho de crente e um pouquinho de pecado. Viver um pouquinho dentro da igreja e um pezinho nas coisas erradas.
E aí a gente vai ver que isso vai gerar um grande conflito e um grande problema. Abre sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, e olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2. Olha o que ele fala a respeito do crente espinhoso aí, do solo espinhoso. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, uma vez que você é do Senhor Jesus Cristo, não tem como você viver abraçado no mundo. Se você está aqui e fala assim, eu quero servir a Deus, mas eu também quero fazer as coisas erradas no mundo, você é um crente do coração do solo espinhoso. E vai chegar um momento que essas coisas vão ser exigidas de você tomar a postura. Eu ainda falo para vocês que ou você tem postura de cristão verdadeiro, ou o mundo lá fora vai exigir de você postura de cristão verdadeiro. Porque o mundo lá fora vai virar para você e falar assim, ei, mas você não pertence à igreja tal? E como é que você está mentindo? Como é que você está passando pessoas para trás? Como é que você está tirando nota fiscal fria aí? Você não dizia que era crente? O mundo vai exigir de você postura que você mesmo não está seguindo. E por isso eu falo, ou você é crente de verdade, ou você não é crente. O solo espinhoso é um solo que acha que pode moldar as características do mundo. Abre lá em 1 João, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia também. 1 João, capítulo 2, verso 15 até o verso número 17. João, 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Olha o que ele diz. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O solo espinhoso, a semente que nasce no meio do solo espinhoso, é aquela semente que quer ficar no mundo. E a Escritura é bem clara, falando que não tem comunhão das trevas com a luz. Isso não acontece. Ou é crente cristão, discípulo de Cristo, ou é mundano. A distinção é clara. E quarto e último solo que a gente vê, volta para o nosso texto lá em Mateus. Mateus capítulo 13, verso 8 e 9. O último solo que a gente vê é um solo que é bom e fértil. Diz assim, Mateus 13, 8 e 9. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa isso? Verso 23 explica para nós. Verso 23, mesmo texto, Mateus 13. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Qual que é a grande distinção aqui? O solo fértil é exatamente lá que a semente vai crescer e dar. Então, se você escuta a pregação do Evangelho, você tem acesso à pregação do Evangelho, e não está dando frutos de arrependimento, transformação de vida, e frutos do Evangelho, provavelmente você não é esse solo. Você tem que entender que você
tem que dar frutos. Se o evangelho que você escuta não está gerando na sua vida frutos, tem que começar a olhar para o seu coração aqui. Você tem que gerar frutos, transformação. Tem que ter transformação. Pega o Salmo de número 1, lá, ó, como uma árvore que estava morrendo lá no deserto. Aí você é pega pelo grande agricultor, Deus. Ele pega você, planta você junto nos ribeiros de água. E aí o Deus sabe que no devido tempo dá o quê? Seu fruto. E a folhagem não murcha. Então, se você é salvo, tem que ter frutos da sua salvação. Tem que ter mudança de vida. Tem que aprender a controlar as emoções, a raiva, a intempestividade. Tem que passar a ser uma pessoa honesta. Tem que passar a ser fiel. Tudo isso é característica daquele que está tendo a sua vida transformada. Se não está tendo frutos, a sua vida não foi transformada. É simples. A Escritura é clara de falar isso. Você está dando frutos? Então é um bom solo. Se não está dando frutos, alguma coisa está errada nesse solo aqui. Seu coração, a sua vida, tem que gerar frutos de arrependimento. Frutos de transformação, de que o Evangelho de fato alcançou você. A sua vida tem que mudar quando o Evangelho chega na sua vida. As prioridades da sua vida mudam quando o Evangelho chega na sua vida. Esse é o solo bom. É um solo que gera frutos, que gera diferença. Então, o que a gente faz com esse texto? Examine o seu coração. Veja para você mesmo qual é o tipo de solo que é o seu coração. Como você está? Se o mundo está tomando muito poder sobre a sua vida. Você acha que o pecado também talvez não seja tão errado como a Bíblia fala. Examine o seu coração. Cultiva, de fato, o bom solo. E cultivar o bom solo é buscar a Deus. É uma das características daqueles que são pertencentes ao reino dos céus. Os que têm fome e sede de Deus. Então busca a Deus. E isso vai acontecer quando a gente prioriza a palavra de Deus. Buscar saber quem é esse Deus. Eu falo para vocês toda noite, concepção que você tem de Deus, molda a forma que você vive o seu dia a dia. Se o seu Deus é um Deus fraco, porque você não conhece Ele, porque você não lê a Escritura, qualquer aprovação que você tiver no seu dia, vai ser algo intransponível. Pega lá, lições bíblicas, ó. Nós temos Golias, 3,20 metros. Você tem Saul, que era grandão, e é por isso que ele é escolhido como rei, o primeiro rei de Israel. Ele despontava dos ombros para cima de todos os outros hebreus. Só que Saul não enfrenta Golias de jeito nenhum. Quem enfrenta é Davi, porque Davi entende quem é Deus perto das dificuldades do mundo. Então o Deus de Davi é um Deus tão grande que Golias de 3 metros não é nada. Agora, se você pega e o seu Deus é fraco porque você não conhece o seu Deus, qualquer problema da sua vida vai acabar com você. Vai jogar você no chão. Então, leia a Bíblia. Entenda quem é esse Deus a qual a gente serve. E prioriza Ele no centro da sua vida. E não se amolde às coisas do mundo.
Busque a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas vão acontecer. Todas as coisas vão acontecer conforme o plano, o propósito de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Quero chamar já a equipe para cantar o hino final também. Pai, nós te damos graças por estarmos aqui, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque o Senhor fala conosco nessa noite, damos graças pela parábola do semeador. Nos ajude como igreja, de fato, semear a tua palavra, semear o teu evangelho a todos os terrenos, a todos os solos que tem por aí. Mas também trabalha nos nossos corações para que os nossos solos, os nossos corações sejam solos bons e que sejam férteis, que nós possamos dar frutos de arrependimento, frutos da transformação, de que o teu evangelho alcançou as nossas vidas. Trabalhe em nós e gere em nós santidade. E agora, Igreja do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com vós hoje e para todos sempre. Amém. Pode de pé.